Olá pessoal, hoje a gente vai falar da integral definida, né? A gente já andou vendo aí em 3 aulas para trás aí a integral indefinida, né? Utilizamos lá o método de substituição simples, o método de integração por partes, né? Tudo para integral indefinida. Agora o nome da integral vai ser definida, né? Vão aparecer limites de integração, o limite inferior e o limite superior de integração. E vocês vão ver aí uma das aplicações disso é que a gente vai conseguir calcular áreas abaixo de curvas, né? Ou área em uma região delimitada por curvas, né? Então, vamos passar aí para a aula. Tem aqui um problema inicial que é um problema de cálculo da área, né? E área aí, no caso? Essa área aí demarcada na cor azul claro, né? Isso aqui que está demarcado em azul claro é a área que eu quero calcular, né? Não figura geométrica representada aí, não é nenhuma conhecida da gente, que tem uma fórmula pronta para calcular essa área, né? Nada que a gente conhece aí. A fórmula disso aqui é tal, não tem, né? Então, como é que a gente vai fazer para calcular a área disso aqui, né? Da curva aqui preta, né? Essa curva aqui, que é dada por 4 mais seno de x. É a área abaixo dessa curva, né? Entre 1 e 6, tá? Nesse intervalo aí que vai do 1 até o 6, tá? Esse é o intervalo que eu quero calcular a área, né? Você vê que ela está compreendida. Se isso aqui fosse um retângulo, a área da base seria 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui mede 5, né? Mas agora, a altura aqui mede um determinado valor, né? Aqui mede outro, né? Então não dá para a gente encontrar uma fórmula fechada igual da área do retângulo, por exemplo, né? Você poderia, por exemplo, pegar esse ponto aqui, né, que é o início aqui, e trazer até aqui. Pronto, aí agora você teria uma área de um trapézio, né? Beleza, a área de trapézio a gente sabe calcular, né? A base aqui é 5, essa altura aqui é algum valor aqui para x igual a 6, a gente consegue pegar através dessa função aqui. E essa outra altura aqui a gente consegue. Aí a gente consegue montar a forma da forma do trapézio e calcular a área, né? Mas aí você vê que vai ficar, né? Aqui esse vazio aqui branco, ó, não teria na área original que a gente quer calcular, que é o azul, né? Aí fazendo como trapézio a gente acaba incluindo esse pedaço aqui. E aqui a gente acaba desconsiderando esse pedacinho, ó, ficou de fora, né? Ou seja, vai dar uma aproximação, né, para a nossa área que a gente quer calcular de fato aqui. Mas é uma possibilidade de aproximar sim, né? Concordaram aí com essa observação aí de aproximar? Então, beleza, a gente não sabe calcular essa fórmula, né? Essa área aí diretamente. Aí o que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai calcular essa área aí? Eu posso, por exemplo, ó, vamos aproveitar essa figura aqui, posso fazer isso aqui, ó. Por exemplo, posso pegar um retângulo aqui e vir até o 2, mais ou menos por aqui, né? Esse aí é um retângulo. Aí o outro retângulo, né, a altura desse primeiro retângulo aqui, deixa eu colocar aqui, a altura desse primeiro retângulo é o quê? Qual é a altura desse retângulo? Alguém sabe aí? É 4 mais seno de 1, né? Que é para x igual a 1, eu consigo a altura aqui da função, né? Que passa aqui na curva preta, né? Certo? Essa é a altura do retângulo. Ah, qual que é a base dele? É 1, né? Vai de 1 até o 2, então comprimento 1 de base e a altura 4 mais seno de 1, né? Então esse retângulo aqui eu consigo calcular a área dele. Vai ficar de fora esse pedacinho aqui, né? Curvo aqui. É curvo, né? Então fica de fora, né? Beleza, aí vamos colocar outro retângulo aqui. Partindo agora de f de 2. F de 2 está por aqui, mais ou menos, né? Ele vai até o 3, até aqui, mais ou menos. Depois outro retângulo partindo do f de 3. F de 3 está por aqui, nesse ponto aqui. Então, o retângulo parte daí, vai até o 4. E o outro retângulo vai partir de f de 4, que vem aqui, né? Que vai até o 5. Todos de unidade a base medindo 1, né? E o outro partindo de f de 5, que vem até aqui.
Pronto. Então, eu coloquei aí 1, 2, 3, 4, 5 retângulos, né? Você está vendo aí novamente, né? Vou chamar a atenção aí novamente que aqui, isso aqui ficou a mais, né? A área da curva vem até aqui, ó, essa curva aqui, né? Mas acabou entrando um pedaço a mais. Aqui também entrou um pedaço a mais. Aqui também entrou um pedaço a mais, né? E aqui ficou sobrando um pedaço, né? Esse cara não entrou na conta. Aqui também sobrou um pedacinho, né? Tá certo? Então, uns lugares ficaram aproximados por cima, né? Essa área desse retângulo aqui está maior que a área abaixo da curva nesse intervalo de 3 a 4, né? Está maior, então, né? Parece que a gente vai errar para mais se a gente aproximar a área dessa figura aqui abaixo, né? Abaixo dessa curva aqui, se a gente for somar a área desses 5 retângulos, né? Tá claro isso aí? Bem intuitivo, né? Esse outro retângulo aqui, qual que é a altura dele? Qual que é a altura desse retângulo aqui? É 4 mais seno de... A gente começou daqui, a altura vem do 5. Seno de 5. Tá certo? Cada retângulo desse aqui tem uma altura diferente. Vai depender do x onde ele está posicionado. Né? Esse aqui está no 2. Né? Esse primeiro retângulo aqui está relacionado com f do 1, que é aqui. Esse segundo com f de 2. Esse terceiro com f de 3. E assim por diante. Né? Então, se eu quiser aproximar essa área aí, eu posso escrever isso aqui. Ó. A área aproximada é o f de 1, né, que é esse valor aqui, vezes o comprimento da base, que é 1, então nem precisaria colocar 1 aqui, né, mais o f de 2, vezes o comprimento da base, que também é 1, todo mundo tem comprimento 1, né, então não vou nem colocar aqui, mais f de 3, mais f de 4, mais f de 5, tá certo? Isso aí vai dar uma aproximação para a gente, para essa área aqui em azul, demarcada em azul. Todo mundo concorda com isso? Não vai ser uma aproximação tão boa, mas dependendo do que você quer fazer, de repente já serve, né? Ah, se essa área aqui for a área que eu vou colocar, sei lá, é uma área de um determinado cômodo da casa, por exemplo, né? Você pode aproximar sim, que de repente já, né, já dá uma aproximação boa para quantos metros quadrados você vai comprar de azulejo. Talvez acrescentar mais alguma coisa, né? Já dá uma aproximação boa, né? Mas a gente não vai ficar só em aproximação aqui. Aqui o curso de cálculo 1, né? Matemática de precisão infinita, né? Então a gente pode aproximar melhor isso aqui e até mesmo chegar numa fórmula exata para calcular essa área aqui, tá? É o que a gente vai ver aqui nessa aula. Mas todo mundo entendeu isso aqui? Essa parte aqui é fundamental, né? Acho que é bem intuitivo, né? Aí o que eu posso fazer também? Ó? Aqui eu já dividi, aqui em cima a gente dividiu em 5 retângulos, né? 5 retângulos. Aqui embaixo eu dividi em 10 retângulos, tá vendo? Ficou melhor dividido isso aí, né? Se... E sempre começando, tá vendo? Do primeiro vértice aqui, ó. A altura do retângulo é dada pela altura do ponto relacionado com o primeiro vértice. No caso aqui, f de 1, f de 1,5, f de 2, f de 2,5, f de 3, f de 3,5, f de 4, né? F de 4,5. Isso é o que vai dar a altura do retângulo. Né? Esses pontinhos vermelhos aqui que eu marquei é o que vai dar... Nesse primeiro aqui é o que vai dar a altura do primeiro retângulo. Esse aqui é o que vai dar a altura do segundo retângulo. Né? Por aí vai. Tá certo? Então, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez em cima, né? Você vê que tem de novo, ó. Aqui está aproximado por baixo, aqui também está aproximado por baixo, porque vem até aqui, né? Aqui está aproximado por cima, aqui por cima também, por cima, aqui por baixo, né? Por cima. Então, mas já está ficando melhor esses pedacinhos que estão sobrando ou faltando, né? Em relação a esse aqui de cima, né? Aqui está um pedação faltando, né? Um pedação sobrando, aqui um pedação faltando, né? Então, você vê que dá uma melhorada, né? Aí eu fiz a conta aqui, deu isso aqui. Né? Vocês estão fazendo a computação aí, vocês podem fazer lá
um loop no computador, né? Um for de i igual a 0 até 9, né? O número de retângulos aqui, ou 1 até 10, né? Tanto faz. E fazer essas contas aqui. Nesse for aqui, você vai fazer a conta da área de cada retângulo, né? A área total é igual à área total mais o f de xi vezes o delta x. Delta x vai ser esse comprimento aqui, né? Um comprimento de um retângulo. Delta x é o comprimento da base, né? E a altura aqui que é o que é variável, que depende do xi. E o i é que está no loop, né? Até 9, aí você vai e faz essa soma aí. Né? Dá para fazer isso aqui tranquilo. Vocês estão fazendo computação, vocês podem fazer, vocês vão chegar nesse número aqui. O f vai ser o 4 mais seno de x, conforme está aqui. E quem que vai ser o xi? 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, de meio em meio, né? Começando do 1, tá certo? Então você vai ter lá o f de 1, f de 1,5, f de 2, até o f de 5, de 5,5. Vou mudar aqui. Você vai ter o f de x1, x1 é 1. Você vai ter o f de 1,5, f de 2, até o f de 5,5. O 6 não entra, né? Porque não tem retângulo a partir do 6. Até esse cara aí, que você vai calcular, né? São os valores que vão entrar aqui nesse f de x, né? Aí você vai chegar nesse valor aqui, né? Tentem fazer isso aí, ou pode fazer na calculadora mesmo, né? 19,86 é o valor aproximado dessa área que a gente quer calcular, tá? Aí eu dividi aqui mais ainda, ó, em 30 retângulos, né? Olha como é que ficou agora. Os pedacinhos ficaram a mais, os pedacinhos ficaram a menos, estão bem pequenininhos. Então, praticamente, aí, de repente, esse aqui compensa com o que está sobrando aqui em cima, né? Já, de repente, vai ficando melhor o valor. Aí eu fiz a conta de novo, somando a área desses 30 retângulos, cheguei a isso aqui, 19,67. Aqui em cima foi 19,86. Já diminuiu um pouco aqui, 19,67, né? Tá certo? Agora você pode dividir isso aqui em 60 retângulos, 120, 240, 1000, 3000, né? Você vai aumentando o número de retângulos aí o quanto você quiser até chegar num valor da área aproximada que você fique satisfeito. Mas a gente não está interessado, né, no valor aproximado, a gente está querendo chegar num valor exato para essa área, né? Como é que a gente vai chegar nesse valor exato para essa área? Como a gente já estudou limite, né? É o que vai aparecer aí, né? A gente vai fazer a seguinte coisa, ó. Esse exemplo aí tem 30 retângulos. Eu vou chamar o número de retângulos de n. Aí o que eu vou fazer? No infinito, ou seja, o n tendendo a infinitos retângulos, né? E dessa forma, o comprimento da base do retângulo vai tender para 0, né? A gente vai analisar o que acontece no infinito e vai dar a fórmula exata para o cálculo dessa área aí, né? Ou seja, é limite no infinito, tá certo? Aí você tem várias formas, né, de pegar, de montar, de construir cada retângulo desse. A gente estava construindo igual esse primeiro caso aqui. Pega sempre esse primeiro vértice aqui e faz a altura do cara, né? Pega esse aqui e faz a altura dele. Pega esse aqui e faz a altura, né? Aqui já é o contrário. Aqui pega esse daqui e faz a altura. Pega esse daqui e faz a altura, né? Pega esse daqui e faz a altura. E por aí vai, né? Tá vendo? Pega o vértice mais à direita do retângulo, que é dado pelo f de x, né? No caso aqui vai ser f de 2, f de 3, f de 4, f de 5, f de 6. Aqui não. f de 1, f de 2, até o f de 5, né? Aqui até o f de 6, começando do f de 2, né? Tem essa diferença de como é que você vai pegar o retângulo, como é que você vai montar o retângulo. Do lado esquerdo aqui, ó, a área está ficando, vamos dizer assim, extrapolada, está ficando maior do que deveria ser a área abaixo dessa curva. Aqui já é o contrário, a área está ficando menor do que deveria ser a área abaixo da curva aqui, tá certo? O Δx tende a 0 porque o n está tendendo a infinito. Ou seja, você vai ver infinitos retângulos aqui, né? Infinitos retângulos. Faz um gráfico com 1000 retângulos aqui.
gente vai começar a enxergar o retângulo assim bem fininho, né? Bem fininho, tá certo? Conforme o n tende para infinito, esse negócio aqui vai para zero, né? A base do retângulo vai para zero, né? É o que está acontecendo aqui, ó. Com 10 retângulos, olha o comprimento Δx, meio, né? 0,5 comprimento. Com 30 retângulos, olha o comprimento que ficou agora, bem menor, né? 60 vai ficar menor ainda, ou seja, conforme o número de retângulos está tendendo ao infinito, esse comprimento aqui vai tender para zero, né? Então tem outras formas de você fazer essa aproximação aí, né? Você pode pegar de várias formas. Tem essa outra aqui que pega o ponto médio, né? A partir do ponto médio você traça a altura. Pega o ponto médio, traça a altura do retângulo. Pega o ponto médio, traça a altura. Pega o ponto que eu estou pegando aqui é sempre um ponto que está na curva preta, né? Aí com isso você traça a altura e pronto, né? Aqui ficou um meio termo entre esse e esse, a área disso aqui, tá vendo? Tem um pedaço, né? Nesse retângulo aqui tem um pedaço a mais e um pedaço a menos. Aqui tem um pedaço a mais, aqui tem um pedaço quase que parecido com o que deveria ser, né? Aqui fica um meio termo entre esses dois, né? Parece meio que uma média. Aqui já foi diferente, aqui ó, pegou o cara e foi até o outro, até o F do 2, aí deu um trapézio. Agora aqui para o próximo retângulo, foi do F de 2, foi para o F de 3. O que deu isso aqui? Trapézio, né? Daqui até aqui. Trapézio também, outro trapézio e outro trapézio, né? Tá bem melhor aproximado esse quarto caso aqui, né? Com trapézios, você consegue aproximar muito melhor aí a área da figura abaixo da curva, né? Inclusive, vocês vão ver lá em cálculo numérico, um procedimento numérico para calcular integral, usando a chamada lá, regra do trapézio, que é parecido com isso aqui, né? Então, com trapézio fica bem melhor, mas a gente não está interessado em aproximação, a gente está interessado no que eu falei, né? Fazer esse n tender para infinito e estudar o limite dessa função que surge, né? Aí, que função é essa que vai surgir? Vocês já devem ter visto essa notação aqui, né? Somatório, né? A gente vai fazer o somatório de i igual a 0 até n menos 1, né? E na frente do somatório vai aparecer um limite tendendo a infinito, né? Esse n, que é o número de retângulos, ele tende a infinito. E como a gente tem que somar cada retângulo, né, para calcular a área, a gente vai ter que ter esse símbolo de somatório. Aí aqui vai entrar o f de xi vezes o Δx, né, a área do retângulo. Só que você tem milhares de retângulos, infinitos retângulos. Então você tem que botar esse somatório aqui e estudar o limite dessa função, dessa série aí, né? É isso que a gente vai fazer. Isso aqui vai dar o valor exato da área abaixo da curva, esse limite no infinito, né? Isso aqui que está entre colchetes, a gente vai ver que tem um nome que é a chamada soma de Riemann, né? Isso aqui dá um valor aproximado para a área. Mas quando você estuda essa função aqui, que é uma série, né? Quando n tende a infinito, aí vai te dar o valor exato, né? É isso que a gente vai fazer, tá? Aí aqui, ó, vocês podem até usar isso aqui para fazer lá o código de vocês em computação 1 para estimar valor de área de curva, né? Tem lá o intervalo AB, no caso do nosso exemplo lá, o A era 1 e o B era 6, né? Esse exemplo anterior aí. Você vai pegar esse intervalo e dividir em vários intervalinhos, né? x0 até x1, onde x0 é o A, x1 até o x2, até xn menos 1 até xn, que é o B. Cada intervalinho desse aqui vai ter o seu retângulo, seu próprio retângulo. Esse aqui vai ter um outro retângulo. Cada um deles vai ter um retângulo, né? Dado no intervalinho desse, né? E cada intervalo desse, se a gente dividir nesse formato aqui, ó, B menos A sobre N, sendo no Δx, né? Δx é o comprimento de cada retângulo, né? O comprimento da base de cada retângulo. Se eu fizer B menos A é o comprimento total, né? B menos A é isso aqui, ó. Isso aqui tudo é B menos A. No caso aí, o B igual a 6 e o A igual a 1, que vai dar 5, né? Tá certo? Então, o comprimento total dessa figura aqui é 5, que é dado por 6 menos 1, né? 6 menos 1, que é 5. Então, esse B menos A representa isso. Aí você divide ele por N, já que você quer N retângulo, você divide por N, né? Você vai ter um comprimento dividido por vários pedacinhos, né?
Esse vai ser o nosso ΔX. É igual, o ΔX é igual para todo mundo. Todos esses intervalos têm o mesmo comprimento, né? Tranquilo? Então você pode usar isso aqui para fazer um código aí para você calcular isso aqui, ó. Essa área aproximada, tá vendo? Para cada n que você entra, você vai ter um valor de uma área aproximada para a área abaixo da curva, né? Calculado dessa forma aqui, certo? Todo mundo entendeu isso aqui? É aproximada por retângulos, né? A soma de retângulos. Isso aqui é uma soma de áreas de retângulos, né? Aí, se você quiser a área exata, né, de forma exata, né, calculada analiticamente, né, você vai ter que fazer o cálculo desse limite no infinito. Né? Você vê a mesma soma aqui de cima, tá aqui, só que tem um limite na frente. É quando você estuda essa série no infinito, vai te dar o valor exato da área. Tá? Aí, como é que a gente vai calcular? Né? Então a matéria agora voltou para limite. Né? De novo vai aparecer igual a primeira parte do curso, limite no infinito, para a gente calcular a área abaixo de curva. Né? Tem lá uma curva, você quer calcular a área abaixo da curva, vai ter que calcular um limite no infinito desse tipo aqui. Né? Era assim que o pessoal fazia séculos atrás. Né? Isso aqui dá um trabalho danado de calcular. Vocês vão ver muito esse tipo de coisa aqui, somatório, né, limite de uma série, lá em cálculo 4, quem for fazer. Né? Então, antigamente, o pessoal, né, gastava dias para calcular isso aqui. Né? Dias para calcular esse limite no infinito aqui. Porque é uma série isso aqui, você lembra de PA, PG, né? Aquelas séries são fáceis de calcular, né? Mas isso, o que pode surgir aqui, dependendo da F, pode ser algo muito complicado, né? E a gente sabe que limite também é um troço muito complicado de calcular. Então, o pessoal antigamente gastava horas fazendo isso, né? Dias, né? Mas aí, Newton e o Leibniz, né, descobriram que a integral pode entrar nesse processo, né? O processo de primitiva entra nesse processo e a gente pode calcular esse limite aí, ó, por uma integral. Né? Ao invés de calcular esse limite aqui, que é exatamente o que está aqui, ó, a gente pode usar a integral para calcular ele. E a integral a gente sabe que a gente faz a seguinte pergunta: o que derivando da f? O que derivando dá isso aqui? Né? E aí fica muito mais fácil que calcular um limite de uma série infinita. Né? A diferença é que está xi asterisco, né? Porque é justamente aquilo que eu falei, né? Você pode pegar esse xi aí de vários modos diferentes, né? Vários jeitos diferentes. Né? Então é assim que a gente vai calcular a área abaixo da curva, tá? É através de uma integral, só que agora aqui, ó, é uma integral definida, tá vendo? Esse A e esse B são os limites de integração. Vou falar aqui mais para baixo da anotação. Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Deu para entender essa ideia intuitiva de aproximar e fazer o limite no infinito, né? Parece algo complicado, mas a gente não vai trabalhar com isso aqui, né? Mas para vocês terem uma ideia de onde surge esse negócio. Aí tá aqui, a gente já falou desse símbolo, né? Foi introduzido aí por Leibniz há um bom tempo atrás, né? O sinal de integral. Aí tá aqui que estão as novidades, né? Esse A aqui e esse B. Né? O A é o limite inferior, né? E o B é o limite superior. O A e o B são conhecidos por limites de integração ou intervalo de integração. Né? Você integra lá do A até o B, tem um intervalo de integração. Nesse intervalo aqui que você vai calcular a integral. Né? Vai chamar assim, tá? O mais importante é entender a ideia mesmo. Outra observação aqui, ó. Essas coisas aqui a gente não pode usar, né? Isso aqui a gente sempre usa isso aqui junto com um símbolo aqui, né? O D de alguma coisa. O A e o B dx, então quer dizer que o A é menor que x, menor que b. Você está integrando aí nesse intervalo de A até B a função f, né? Aí você pode trocar aqui só a letra. Se for trocar só a letra, não tem problema, né? Você pode trocar só a letra. E aqui é outra observação que eu já tinha falado, né? Que essa soma aqui, ó, é chamada aí soma de Riemann, né? Introduzido por esse matemático em 1826 e nasceu em 1826 e morreu em 1866, né? Então é a soma de Riemann. Muitos vocês vão ouvir falar disso aqui em outros cursos aí de cálculo, quem for fazer matemática, física, vai ouvir bastante, né?
essa soma aqui, que dá uma aproximação boa para a área, dependendo do n, é conhecida por soma de Riemann. Agora a gente volta aí ao problema original lá do primeiro slide, né? Que era calcular essa área aqui, né? E a curva aqui, ó, 4 mais seno de x, essa função aí, né? De 1 até o 6. Aí onde que vai entrar esse 1 e esse 6 e onde que vai entrar essa função na integral, né? Tá aqui, ó. Tá vendo? 1 é o limite de integração inferior e 6 é o limite superior de integração. De onde ela começa até onde ela vai, tá certo? A integral é realizada de 1 até 6 somente. É isso que está indicando aqui, tá? E o que está entre colchete aqui é a função, né? Que função é essa? É essa curva aqui, né? Essa curva aqui, ó. Essa curva aí que é dada por essa expressão matemática aí, 4 mais seno de x, tá? E dx para indicar que é a variável aí independente aí, tá certo? Deu para entender como é que monta a integral? Bem tranquilo essa primeira parte, né, de montar a integral, né? Deu para entender? Tranquilo? Então é isso que a gente vai escrever se quiser calcular a área, né? Essa área aqui no caso, né? Ah, poderia ter uma outra função aqui, ó. Aí ele poderia estar pedindo a área entre essas duas funções. Também vai dar para a gente calcular com integral, né? Vai ter que aparecer outra função aí nessa conta. A gente vai ver para frente também um exercício desse. Então não é só uma curva abaixo, não é só uma figura abaixo da curva. Pode ser outras curvas envolvidas aí, uma interseção entre curvas, né? Essas coisas aqui é bom vocês entenderem bem, porque quem for fazer, por exemplo, cálculo 3, isso aqui aparece direto, essa coisa de interseção de curvas, né, para você calcular área, volume. Cálculo 2 também vai aparecer para vocês calcularem sólido de revolução, né, volume. Então é bom vocês entenderem bem como é que monta essas coisas, né? Então tem que resolver essa integral aqui, ó. Só que agora, né, se não tivesse esse 1 nem esse 6, vocês já saberiam calcular essa integral, né? Seria uma integral tranquilo, né? Isso vocês já sabem, né? Então vamos fazer aqui. Vou fazer de um jeito e mais para baixo eu vou mostrar outra forma de fazer, tá? Vamos fazer aqui primeiro, ó, vamos aplicar aí a fórmula da soma, a propriedade da soma, né? Vamos fingir que isso aqui é uma integral indefinida, né? Que a gente tem aquela propriedade lá. Então vou ficar aqui, ó, de 1 até 6, de 4 dx, mais integral de 1 até 6, seno de x dx, tá certo? Isso aí é igual, esquece esses caras aqui de integração por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente vai usar eles. Integral de 4 dx, quanto que é? O que que derivando dá 4? Né? Essa é a pergunta que você faz, né? Ou seja, 4x, né? Vou dar um espaço aqui que eu vou colocar de outra forma ali, mais o que que derivando da seno de x, né? Menos cosseno de x, né? Agora eu vou colocar aqui de cor diferente. Na verdade, deixa eu colocar assim. Né? Eu resolvi igual como a gente resolve uma integral indefinida. Mas só que faltam 1 e 6 aqui, né? Aparecer esses caras aí. Aí como é que a gente faz isso? Esses caras aí, você faz a seguinte notação. É bom usar essa notação aqui, tá vendo? Tá em azul aqui é o resultado da integral indefinida, que vocês já calcularam aí bastante, né? E o que eu coloquei em vermelho agora é a notação para indicar que eu vou fazer a substituição dos intervalos de integração, né? E a gente vai chegar no número, né? Que é o valor da área, né? Tranquilo essa notação? Alguma dúvida? É mais uma notação aí que é bom para fazer os exercícios usar essa notação. Então agora vamos ver como é que a gente calcula isso aí, né? Como é que você vai fazer agora?
A gente vai sempre trabalha primeiro com o intervalo superior menos a aplicação do azul aqui no intervalo inferior. Então vai ficar a seguinte coisa. 4 vezes 6, vou colocar aqui entre parênteses, mais, pode tirar esse mais aí e deixar o negativo, né? Menos cosseno de 6, né? Menos, aí tem que tomar cuidado agora com esse sinal de negativo aqui, que sempre vai aparecer. Menos 4 vezes 1, agora é o limite inferior, esse cara aqui de baixo, né? Menos cosseno de 1. Pronto. O resultado dessa conta aí dá 19,580132. É o valor exato dessa área aqui, abaixo dessa curva aí. Tranquilo? Aí se você vê aqui, ó, vamos voltar aqui, né? A gente obteve lá 1986 para esse aqui, para essa discretização pequena aqui, né? 1986, 1967 e agora foi 1958, tá vendo? E esse aqui é o valor exato da área, tá? Então a gente começou para uma área maior, diminuiu um pouco, aí chegou nessa exata aí. Tá? Que aqui é o valor exato da área, tá? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Acho que, né, meio caminho aí é saber resolver a integral indefinida, né? E depois tomar cuidado aqui simplesmente com esses sinais aí que vão aparecer, né? Você faz a substituição primeiro no limite superior, que foi esse primeiro parênteses aqui, menos a substituição no limite inferior, que é esse outro parênteses aqui. Aí por isso que aparece negativo aqui. Muita gente às vezes erra esse sinal, tá? Troca de ordem, né? Sempre o limite superior, depois o limite inferior. Tem que lembrar dessa ordem. Aí vocês vão ter que praticar vários exercícios, né? Tranquilo aí? Alguma pergunta? Tá fácil por enquanto? Essa é uma forma de resolver, né? Que eu acho que é a mais indicada aí. E aqui algumas propriedades. Algumas propriedades que a gente vai usar aí em alguns exercícios aí, tá? Essa aqui a gente andou verificando para integral indefinida, né? A mesma coisa é válida para definida. O K é uma constante, né? Esse K é uma constante qualquer, um número real qualquer. Então ele vem para fora da integral, né? Preserva a constante e resolve a integral que sobrou. Né? Aqui a propriedade da soma, né? Da subtração vai ser a mesma coisa, tá? Separa essa única integral em outras duas, né? A integral da f mais a integral da g, preservando os limites de integração também, é claro. Né? E aqui integral de a até a, né? Você vai integrar um negócio num ponto, né? É zero, tá? Se pensar em área, você vai ver que não tem área. Deixa eu ver aqui. Vai aparecer isso também. Integral por parte, mesma coisa. Integral por substituição simples também aparece aí. E aqui a integral de a até b é a mesma coisa que fazer menos a integral de b até a. Né? Como se você inverter o intervalo de integração, você tem que colocar um sinal de negativo na frente. Né? Se você quiser calcular invertido. Isso aqui é fácil de ver porque a integral de a até b, como a gente vai ver depois, é igual a f de b, fzão de b menos fzão de a. O fzão é a primitiva, né, que a gente viu lá na primeira aula de integral. Então, se você fizer f de b até a, vai dar f de a menos f de b. Tá vendo? Ficou um sinal trocado em relação a essa aqui de cima. Né? Por isso que é a mesma coisa que fazer ela com sinal negativo. Né? Se você quiser falar que isso aqui é igual a isso aqui, você tem que trocar o sinal aqui e aqui. E outra propriedade que a gente vai usar hoje aqui também é essa 5 aqui. Ó. Você tem lá um número C, né? Você tem lá um intervalo AB de integração, o A e o B, e tem um número C aqui no meio deles, né? Entre o A e o B. Né? Aí você pode dividir a única integral de A até B em duas integrais. Uma que vai de A até C, né? E uma outra que vai
de C até B, tá certo? Você pode dividir em duas integrais. Aí, viu? De A até C, depois partindo do C até chegar ao B. Repete tudo aqui, ó, tudo igual, só muda só os intervalos, né? Porque você vai ter dois intervalos agora. Em alguns casos vale a pena você dividir em dois intervalos, né? Simplesmente para facilitar a conta, ou em alguns casos tem que fazer isso mesmo, né? E aqui a propriedade 6, você pode pensar também com base aí no que a gente viu sobre área, né? Você tem lá, por exemplo, a F pode ser essa reta aqui. Essa é a F. E a G é algo como se fosse uma parábola. Essa azul aí. Espera aí que ficou ao contrário. Deixa eu mudar aqui. A G é maior. Então essa aqui que é a F. E a G é a rosa, né? Então tá compatível com isso aqui, o que está escrito aqui, né? E se você vê como um problema de área, a área da G é esse trapézio aqui, né? Deixa eu pegar aqui de um lugar onde tem interseção aqui. Esse trapézio aqui, né? A área da G, né? E a área da azul é esse pedaço aqui, né? O que está acontecendo? A área do trapézio rosa é bem maior do que a área do azul aqui, né? Então, é isso que essa integral aqui está dizendo, pensando nessa forma de área, né? Tá certo? Alguma dúvida nessas propriedades aí? Então vamos ver agora um exemplo, né? O exemplo aqui é calcular essa integral definida, né? Só que já apareceu aí para dificultar a gente, né? Esse função módulo aí, né? Como é que a gente vai tratar a integral quando tem um módulo aí no integrando, né? Quem tem alguma ideia aí? E aí, como é que a gente trata essa integral aí do módulo, né? Você vai primeiro analisar isso aqui, né? Vamos analisar primeiro essa função módulo, né? Como é que você faz para analisar a função módulo, a função modular, né? Você tem que achar os intervalos onde ela é negativa. Basicamente é isso que você tem que fazer, né? Então você vai fazer o quê? 2x menos 1 menor, onde que ela é menor que zero, né? Então 2x menor que 1, x menor que meio. Então se o x for menor que meio, né? E meio é um cara que está entre esse intervalo, né? O intervalo aqui, ó, é 0 até 2, né? O intervalo de integração. O meio está por aqui, né? Então, entre 0 e meio, essa função módulo aqui assume valores negativos, né? A função módulo, ó, 2x menos 1 assume valores negativos. A gente tem que rebater isso para cima. Como é que a gente rebate isso para cima, para valores positivos? Multiplica por menos 1, né? Deixa eu marcar aqui o meio, ó. O meio está por aqui. Aqui está o 2. Aqui está o 0. Então, nesse intervalo aqui azul, a função é negativa, né? Deixa eu fazer outras marcações aqui, só para ficar um gráfico legal, né? Como é 2x menos 1 uma reta, quando x é igual a 2, 2 vezes 2, 4 menos 1, 3, né? Então, 1, 2, 3, vou colocar aqui 1, 2, 3. Então, a reta vem até o 3 aí. E quando x é igual a 0, dá 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Então, deixa eu colocar uma reta aqui para baixo. Então, menos 1 está por aqui. Então, ela vem até esse ponto aqui, tá certo? Vou traçar ela aqui.
Esse ponto aqui é o meio, você vê que ela fica negativa para cá, né? Mas só que essa parte aqui, isso não entra, né? Essa parte aqui não entra pra gente porque a função é módulo, não é 2x menos 1. A função é módulo 2x menos 1. Então você tem que pegar aqui, ó, e rebater esse pontilhado aqui para cima, até o 1, certo? Então, isso aqui é a função de módulo 2x menos 1, tá certo? O que aconteceu? Então, todo mundo entendeu isso aqui? Alguma dúvida? A gente tem que fazer essa análise do sinal. Se não existisse nenhum ponto entre 0 e 2, né, que essa função módulo aqui, o que está dentro dela, desse valores negativos, a gente não precisa fazer nada disso. Não precisaria fazer nada disso. Era direto, uma integral só direto. Mas como ela tem valores negativos e dá aqui no meio, né? Então a gente tem que tratar de outra forma aí, né? Você pode fazer agora, pode chamar isso aqui, ó. Você já pode fazer até essa conta aí, ó. Esse aqui, você pode chamar de A1. E esse outro aqui, de A2. Isso aí você está vendo que são triângulos, né? Tem um triângulo pequenininho aqui e um triângulo maior aqui. A área de triângulo todo mundo sabe calcular, né? Então, como é que ficaria a fórmula disso aí através da área de triângulo? Você teria que fazer A igual a 1 mais A2, né? A gente não vai fazer assim, mas vocês podem fazer a conta que vai ter que dar a mesma coisa, tá? A área 1 é a área desse triângulozinho aqui, ó, de base meio e altura 1. Então, é 0,5 vezes 1, base vezes altura sobre 2. Mais o A2. A base dele vai do meio até o 2, então 1,5, né? 1,5 de base. E a altura dele é 1, 2, 3, né? Então, 1,5 vezes 3 sobre 2. Você tem que calcular isso aí. Depois vocês façam essa conta aí, ó. Tem que dar o mesmo valor que a gente vai obter agora, através da conta da integral, tá? Que a gente viu aí que a integral calcula a área abaixo da curva, né? Então, mas só que essa integral, para ser calculada, a gente vai ter que fazer a seguinte coisa. Vou repetir aqui, ó. 0 até 2, 2x menos 1, módulo, dx. Não dá para calcular a integral com esse módulo aí, vamos dizer assim. Tem que separar em duas integrais. Uma vai de 0 até meio. Aí aqui eu vou ter que multiplicar por menos 1. Então vai ficar menos 2x menos 1, tá certo? Mais a integral, usando aquela propriedade 5, né, de meio até 2. E que função que vai entrar aí agora? 2x menos 1, porque nesse lugar, nesse intervalo, ela é positiva. Né? Pronto, tem que calcular essas duas integrais aí e vai chegar no mesmo valor da soma desses dois, da área desses dois triângulos aí, né? Então, continuando isso aí, passar para cá, né? São integrais simples de calcular, né? Tem um negativo aqui, eu posso trazer esse negativo para o lado de fora, ou então eu posso colocar menos 2x mais 1, né? Tanto faz. Então, integral de 2x menos 1, quanto é que dá? Dá menos x ao quadrado, né? Mais x. Essa é a primeira integral aqui. Aí eu vou colocar aqui de cor diferente. Os limites de integração. De 0 até meio. Mais a integral de 2x menos 1, que é x ao quadrado menos x. Isso aí vai de meio até o 2. Tranquilo aí? Alguma pergunta? Então agora é fazer essa conta aí, né? Então vai ficar
menos esse meio aqui agora vai entrar aqui no lugar do x ao quadrado. Deixa eu colocar aqui. Meio ao quadrado mais meio, né? Menos, aqui que tá tem que tomar cuidado, menos zero ao quadrado mais zero, vai dar zero, né? Mais 2 ao quadrado menos 2, menos meio ao quadrado menos meio. Estou botando bem detalhado assim, que isso aí o que eu vejo aí nas provas é que muita gente costuma errar, né? Porque, então, o módulo desapareceu porque a gente fez essa análise do sinal dele, né? Não tem como fazer uma integral com o módulo ali integrando, não dá para fazer isso, né? Você tem que estudar o sinal, né, para poder ver que intervalo que o está dentro do módulo dá negativo para poder você multiplicar por menos 1. Aí foi aqui que o módulo sumiu. Ó. Essa primeira integral aqui a gente teve que multiplicar por menos 1, porque ela tá para baixo, tá negativo, né? Esse intervalo de 0 até meio, 2x menos 1 é negativo. Né? Então a gente tem que multiplicar por menos 1. É assim que a gente elimina o módulo, vamos dizer assim. E depois de meio até o 2, onde o 2x menos 1 é positivo, então simplesmente você tira a barra. Né? Você pode fazer com a barra se quiser, mas não precisa, né? Mas nesse intervalo aqui, essa barra aqui pode ser eliminada simplesmente porque é positivo. Aqui a barra vira menos 1 vezes o 2x menos 1. Aí agora é só terminar essa conta. Vamos ver quanto que dá. Meio ao quadrado dá 1/4. Então, menos 0,25, né? Aqui mais meio, né? Mais 0,5. Menos 0. Mais 2 ao quadrado, 4. Menos 2, 2, né? Menos meio ao quadrado, que vai dar 0,25 menos 0,5. Então, isso aí deu, vamos ver, aqui vai dar 0,25, né? Essa primeira conta aqui. 0,25 menos meio, menos 0,25, né? Só que tem um negativo na frente, então vai ficar mais 2,25, isso aí tudo. Que dá 2,5. Né? Então, esse é o resultado da integral, 2,5. Né? Outro detalhe aí também, integral definida, né, sempre dá um número, não dá um número mais uma constante, né? Não dá isso, igual lá integral indefinida. Dá um número real e pronto. Tá? No caso aqui, esse número real representa a área abaixo dessas duas retas aqui, ó, dessa primeira e dessa segunda. E aí vocês podem fazer essa conta aqui, que com certeza vai dar, né, 2,5. Tá certo? Vamos ver aqui outro exemplo. Já que ninguém está com dúvida. Ó, tá aí, ó. Calcule a área da região limitada pelos gráficos de y igual a x ao quadrado e y igual a x mais 2. Então, você tem aí uma parábola, né, e uma reta, tá? É um gráfico tranquilo de fazer, né? Vou até usar aqui o GeoGebra. Ó, x ao quadrado, tá aí. E a outra é x mais 2, tá aí. Aí, duas retas, né? Uma reta, uma parábola, as duas curvas estão aí. E esses caras aqui são os pontos de interseção, né, que eu marquei aí, né? Dá um zoom aqui. Azul é x mais 2 e aqui o x ao quadrado, né? Aí ele está pedindo, aí no enunciado, ó, calcule a área da região
limitada pelo gráfico de y igual a x ao quadrado, que é essa parábola aqui, verde, e y igual a x mais 2, que é essa reta azul. Então, onde que está essa região aí que está falando? Né? Seria isso aqui, né? Tá certo? Todo mundo enxerga aí que seria isso aqui? É a área compreendida entre as duas funções, né? Aqui não pode ser, né? Se você fizer aí, não acaba nunca essa área, né? Vai até o infinito, né? E nunca fecha isso aqui de novo, né? É uma região limitada, tá vendo? O único lugar onde tem uma região limitada aí entre essas duas funções é onde eu marquei aí, né? Tá certo? Olha lá, tá vendo? É o único lugar que você consegue ter uma região limitada, né? Esse tipo de coisa vocês vão ver direto aí em cálculo, no início de cálculo 2, em cálculo 3, o curso inteiro vocês vão ver esse tipo de coisa, né? Achar essas regiões limitadas por curvas, né? Todo mundo concorda aí que é isso? Dá pra, né? Agora, como é que a gente calcula essa área, né? Usando o integral. E aí? Vou traçar aqui mais uma reta aqui. Traçar aqui essa reta. Vou traçar uma outra reta aqui também, não passando pelo B. Passando aqui por 2, 0. Certo? E aí, alguém já teve uma ideia aí de como é que a gente calcula essa área? Vou fazer uma outra reta aqui, ó. Uma reta que eu preciso. Deixa eu ver aqui um lugar bom para fazer aqui. Espera aí. Deixa eu fazer uma reta diferente. Cadê semi-reta? E aí, alguém já teve uma ideia de como calcular isso aí? Ó, o que a gente precisa? A gente precisa dessas alturas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um outro lugar aqui. Deixa eu ver se consigo desenhar isso direito. Ficou bom. Eu preciso dessas alturas aqui, ó. Tá vendo essa altura aqui? Do ponto F aí até o ponto E. Tá vendo? É essa altura aqui. Como é que eu chego no resultado para essa altura aí? Qual que é o comprimento dessa altura? É o azul menos o verde, né? Ó, do eixo, sempre com referência aqui no eixo horizontal, né? Do eixo horizontal até o azul é o resultado de x mais 2, né? X mais 2, né? E do eixo horizontal x até o F aqui no verde é o resultado de x ao quadrado para x igual a 1 aqui. Né? Então, qual que é o resultado? Qual que é esse comprimento aqui vale quanto? Né? A gente pode escrever esse comprimento aí como sendo 3, né? Dá até para ver aqui no gráfico, né? Ó, uma unidade de comprimento, 2 unidades de comprimento, tá vendo? Que é igual a 3 menos 1, né? 3, que é o comprimento até o azul, menos o 1, que é o comprimento até o verde, né? Ou a gente pode escrever assim também, ó. X mais 2 menos x ao quadrado. Vocês concordam?
do ponto aqui menos o ponto daqui, né? O valor da função da reta x mais 2, que vai dar esse ponto aqui, menos o valor na parábola de x ao quadrado, que é esse ponto aqui. Vai dar exatamente essa altura aqui. Então é isso que a gente precisa, tá? Vocês entenderam aí? Alguém tem alguma pergunta? E a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui. Ó. Em qualquer lugar aqui entre A e B, né, essa fórmula aqui é válida para calcular esse comprimento do azul até o verde, do azul até o verde, do azul até o verde. Esse comprimento do azul até o verde é dado por essa expressão aqui, entre A e B, tá? Que são os pontos de interseção da reta azul com a parábola verde. Então, a gente coloca aqui, ó, interseção dessas duas curvas aí, né? Como é que a gente faz a interseção? Só igualar uma a outra, né? X ao quadrado igual a x mais 2, x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Equação do segundo grau, que a gente sabe que dá menos 1 e 2, né? Tá certo? Exatamente lá, como está no gráfico lá, os pontos de interseção. Então, um ponto de interseção é o A, como está lá no gráfico, né? Que é menos 1 e 1. E o outro é o B, que é 2 e 4. Exatamente como está aí no gráfico, tá vendo? O B é o 2 e o 4. X igual a 2, y igual a 4. E o A é menos 1 para x e 1 para y. Tá aí. E para x pertencente a esse intervalo aqui, ó, de menos 1 até o 2, temos que x mais 2 maior ou igual que x ao quadrado, certo? De novo aqui na figura. Ó. Tá vendo? O azul, que é o x mais 2, é sempre maior que o verde, né, que é o x ao quadrado, entre A e B. Tá? Antes de A é ao contrário, o verde que é maior do que o azul, né? Mas entre A e B, que é onde a gente está interessado, o azul é maior do que o verde, né? Tem a altura maior. Isso é importante, porque senão a gente ia trabalhar com valores negativos, né? Quando fizesse a conta dessa altura aqui, né? Então, x ao quadrado maior ou igual que x ao quadrado. Então, a gente pode escrever a seguinte integral, ó. A área que ele está pedindo aí vai ser a integral de menos 1 até 2 do que? De x mais 2 menos x ao quadrado dx. Tá certo? Então tá aqui o que a gente tem que calcular, né? Essa área aí, né? Tranquilo aí? A equação da reta menos a equação menos a parábola, né? A reta menos a parábola. Vai dar aquela altura que a gente viu lá, né? Você pode pensar também de outra forma, né? Dessa forma aqui, ó. De A até B, se você pegar a área abaixo da reta azul, vai dar um trapézio, né? Esse trapézio aqui. Né? Todo mundo está enxergando aí, né? Esse trapézio aqui. Esse trapézio eu posso descontar da área abaixo da verde. A área abaixo da verde seria isso aqui, né? Se eu descontar o trapézio dessa área abaixo da verde, vai sobrar esse pontilhado aqui no meio, que é o que a gente está querendo calcular. Foi isso que a gente escreveu através dessa equação aqui, né? Pode pensar assim também.
Então chega-se nessa integral aí, que a gente já calculou, agora falta só substituir os limites de integração, né? Aí como é que fica? Vamos lá, coloca aqui um colchete, um primeiro parêntese, para a substituição do limite superior, né? Que é o 2 aqui, então vai ficar 4 sobre 2 mais 4 menos 8 sobre 3, né? Menos, abre um parênteses, agora vai ser a substituição no menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, então fica 1 sobre 2 aí, menos 2, menos 1 terço. Tá certo? Agora vocês vão fazer essa conta aí, vocês vão ver que vai dar 9 sobre 2 unidades de área, né? Agora é só fazer uma conta, né? Tranquilo aí? Então seria mais um terço? Vamos ver aqui. Cadê? Aqui no menos 1, né? Vamos ver. Quando você, menos 1 ao cubo, isso aí, mais um terço. Menos 1 ao cubo vai ficar negativo, né? E tem esse negativo aqui na frente. Isso aí mesmo, bem observado. É isso aí mesmo. Vou colocar até aqui diferente aqui o sinal. Que é mais um terço. Tranquilo aí? Todo mundo entendeu? Vocês vão ter que praticar bastante isso aí, né? Principalmente esses aí que são regiões, né, que são limitadas por outras funções, né? Tem várias funções lá, você tem que encontrar uma região lá que está limitada entre as funções e calcular a integral para obter a área dessa região, né? Em cálculo 2, vocês vão fazer algo parecido, só que vocês vão pegar uma região dessa e vão fazer uma revolução ao redor de um eixo. Aí você vai ter que calcular um volume com integral. Em cálculo 3 também vocês vão fazer algo parecido, tá? Então é bom vocês começarem a pegar essa ideia aí de achar essas regiões que são regiões delimitadas por curvas, né? Então vamos ver aqui outro. Aqui é só um outro exemplo mostrando uma outra forma de fazer esses cálculos que a gente já fez da integral definida, né? Como se fosse uma conta em 2 passos, tá vendo? Resolvendo essa integral aqui, aí o primeiro passo, acha o fzão. O fzão é a primitiva, né? Acha a primitiva, tá? A primitiva é igual a integral disso aqui, sem colocar esses caras aqui, tá vendo? Tá só a integral indefinida, né? Tá aqui. Aí você sabe resolver isso aqui, né? Vai lá, chegou até aparecer uma constante, né? Essa constante aí não vai servir de nada pra gente, tá? O que vai importar pra gente aqui é só esse trecho aqui, ó, tá? É só isso aqui. Esquece a constante quando estiver trabalhando com integral definida, tá? Na indefinida, realmente vai ficar sempre essa constante aí. Só se tiver alguma condição inicial a mais para você poder obter o valor dela, né? Como a gente já fez alguns exercícios desses. Então, o primeiro passo é resolver a integral indefinida, né? Aí, o segundo passo. O segundo passo agora você reescreve essa integral definida. Simplesmente pega o f de 3 menos o f de menos 1, né? Menos 1 é o limite inferior e o 3 é o limite superior. Então, f no limite superior menos f no limite inferior. Tá? Fzão é isso aqui. É isso aqui que eu marquei aqui em vermelho, né? Então, é só você fazer a conta. É o que a gente fez ali nesses 2 exercícios, né? Só que fazendo um passo a passo, né? Resolve primeiro indefinida, aí depois vem com os intervalos de integração, né? Uma outra ideia de fazer, tá? Pode fazer assim também. Ou direto dessa forma aqui que a gente fez, tá vendo? Usando esse símbolo aqui, ó, né? O que está resolvido aqui em cinza, né, é isso que ele está falando no passo 1. O que está em azul seria o passo 2. Basicamente é isso, né? Tá? Eu tenho aqui o resultado que dá 28, né? E de novo, lembrando, tá vendo? A integral indefinida, que é o primeiro passo aqui, deu uma função, um polinômio de grau 4, x ao quadrado mais x a quarta sobre 4 mais c. A integral definida dá um número real, no caso aqui 28.
né? Tem integrais definidas que dão outras funções, mas isso aí vocês vão ver em cálculo 4, né? Tem lá uma transformação de Laplace que vocês vão ver em cálculo 4 só. Mas por enquanto, integral definida dá um número e integral indefinida dá uma função, tá? Fiquem com isso aí na cabeça. Agora vamos ver um exemplo de integração, a técnica de substituição simples, né? Igual o João Pedro falou aí da integração por parte, né? Vai aparecer também na integração definida, né? Não tem problema nenhum, até porque, né? O primeiro passo da integração definida para começar a resolver ela, ó, é resolver uma integral indefinida, né? Que é, aí pode aparecer de tudo, integração por parte, substituição simples, né? Alguma identidade trigonométrica, né? Então vamos ver primeiro aqui substituição simples, né? Tá aí é um exemplo típico aí de substituição simples, né? Então a gente pode fazer igual esse esquema aí de cima, né? Primeiro passo, né? Vamos fazer aqui. Primeiro passo, né? O primeiro passo é resolver uma integral indefinida. Então vou colocar aqui 2t ao quadrado, 1 menos 4t ao cubo dt, né? Aí a gente vai fazer substituição simples. Qual seria a substituição simples aqui no caso? Eu vou chamar tudo que está dentro da raiz quadrada, né? De u, né? 1 menos 4t ao cubo, né? Então, o que vai acontecer aí? Ó? Menos du sobre 6 é igual a 2t ao quadrado dt, certo? Então a gente vai substituir 2t ao quadrado dt por menos du sobre 6, e aqui vai ficar a raiz de u, né? Então, substituindo isso aqui na integral original, nessa aqui, vai ficar com, agora na variável u, né? Ficar com integral menos 1. Vou chamar aqui, ó, só para ficar bonito, essa integral aí é i, né? Então, i é igual a menos 1 sobre 6, integral de raiz de u du, tá certo? Integral de raiz de u é a mesma coisa que integral de u elevado a 1 sobre 2, né? Aí você vai aplicar aquela regra da potência para a integral, né? Então vai ficar menos 1 sobre 6 vezes 2 terços vezes u elevado a 3 sobre 2, né? Mais o Czinho aqui que eu vou colocar de cor diferente, que ele não vai fazer diferença para a gente aqui. Certo? Voltando na variável original, que é t, né? Voltando na variável original, então vai ficar, aqui dá para simplificar, ó. Esse 2 aqui simplifica com 6, né? Aí vai ficar 3 vezes 3, 9, menos 1 sobre 9. Né? Então fica menos o u é, cadê? 1 menos 4. Pronto, deu isso aí, né? Esse é o resultado da integral indefinida, né? Pronto, né? Isso aí a gente vai chamar, né? Igual tá lá nos dois passos, no exemplo anterior, né? O segundo passo agora é você fazer f, né? Esse cara aqui, ó,
isso aqui pra gente vai ser o fzão, né? Se eu derivar isso aqui, eu volto nisso aqui, né? 2t ao quadrado, raiz de 1 menos 4t ao cubo. Então agora você vai fazer simplesmente f de 0 menos f de menos 2, né? Que aí agora é simplesmente substituir onde tem t por 0, né? F de 0, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui que eu não escrevi a integral toda. Passo 2 é assim, né? Menos 2 até o 0, 2t ao quadrado, 1 menos 4t ao cubo. Isso aí é igual a f de 0 menos f de menos 2. Isso aí é igual f de 0, no lugar do t vai entrar 0. Então vai ficar aí 1 sobre 9, né? Menos o f de 2, de menos 2. F de menos 2 vai dar menos 2 ao cubo, dá menos 8. 4 vezes menos 8, menos 32. Vai ficar mais 32, ficar esse negativo aqui, né? Então, 33 vai ficar menos 33. Aí. Pronto, esse aí é o resultado, né? Aí depois vocês podem fazer na calculadora essa conta aqui, né? Da raiz quadrada de 33 elevado ao cubo, né? Então, você vê, o primeiro passo, né, é o que a gente já sabia fazer aí para substituição simples, né? No final, depois de feita a substituição simples, ou seja, resolvida a integral indefinida, aí você vem com o cálculo do passo 2 aí, que é o cálculo envolvendo os limites de integração, né? A primitiva avaliada no limite superior, que é o 0, e a primitiva avaliada no limite inferior, que é o menos 2. Subtrai a superior da inferior, né? De novo, aqui chamar a atenção para esse sinal aí de negativo, né? Então, cuidado com isso aí para não inverter, né? Tranquilo aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta aí? Tranquilo? E aqui, ó, só para vocês tomarem um cuidado, ó. Tem aqui bem chamando a atenção, né, para tomar cuidado. Que é esse caso aqui, ó, integral de menos 5 até 5 dessa função aqui. 4t sobre 2 menos 8t ao quadrado. O que você tem que se preocupar aqui nesse caso, né? Tem que se preocupar aqui, como é uma função racional, né? Tem um polinômio aqui embaixo. Você tem que tomar cuidado para não ter divisão por zero, né? No intervalo de menos 5 até 5, né? Que é o caso aqui da integral, né? Eu estou integrando de menos 5 até o 5 somente, né? Então eu tenho que tomar cuidado para ver se não tem um número entre menos 5 e 5, ou alguns números, né? Que esse negócio aí dá divisão por zero, né? E tem, né? Como é que você faz isso? Você vai fazer 2 menos 8t ao quadrado igual a zero, né? Então você vai ter 8t ao quadrado igual a 2, né? T ao quadrado igual a 1 quarto. Então t igual a mais ou menos meio, né? Então tem aqui, ó, menos meio e meio. São pontos aí que estão dentro desse intervalo de menos 5 até 5. São pontos nos quais essa função aqui, o integrando, dá a divisão por zero. Ou seja, não dá para a gente resolver essa integral. Curso de cálculo 1. Né?
Lá em cálculo 2 vocês vão aprender como é que se resolve esse tipo de integral, que tem um nome aí diferente, tá? Então é só para chamar a atenção para vocês, igual o João Pedro falou aí, né? Negócio de analisar o sinal, né? Então tem que dar uma olhada. Quando for integral indefinida, tem que dar uma olhada nessa função aqui, o domínio dela aqui no caso, né? Se tiver algum problema, você vai falar, olha, não dá para calcular essa integral com o que foi visto em cálculo 1. Eventualmente você pode chegar até um valor para isso aqui, mas esse valor vai estar totalmente errado, tá? Então tem que tomar esse cuidado, né? Isso aí tem um nome, né? Integração imprópria. Vocês vão ver em cálculo 2 só. Cálculo 4 também aparece. Tranquilo aí? Entenderam isso aqui? Se tivesse uma raiz de número negativo, né? E o número para o qual essa raiz dá negativo estivesse no intervalo de integração, né? Compreendido no intervalo de integração. Aí daria problema do mesmo jeito. Você ia falar, não dá para resolver essa integral por enquanto no curso de cálculo 1, tá? Só para tomar cuidado com isso. Pode ter alguns exemplos aí na lista que aconteça isso, né? Aí vocês dão uma olhada no que acontece aí. E aqui, ó, vai ficar para casa, né? Vários exercícios aí de integral definida, tá vendo? Tudo definido, né? Tudo definido. Alguns têm os intervalos de integração, né, exponencial de 6, né, π sobre 2. Né? Isso aqui dá um número enorme, ó, tem que fazer na calculadora essa conta, né? Mas tá vendo, é tudo... Tem algumas aí que vai ser substituição simples, ó, essa daqui, por exemplo, essa aqui também. Né? Eu vou enviar esse slide depois para vocês aí no grupo, né? É mais fácil. Então, vocês tentem resolver, tá aí o resultado do lado direito, né? E a gente vê depois isso aí. Tem outro exercício aqui também. Determinar a área da região limitada por curvas, né? Aqui você tem que tomar um cuidado que ficou faltando uma vírgula. É essa curva, essa reta e essa reta. Eixo Y é o quê? É x igual a zero, tá? É a mesma coisa que x igual a zero. Então você usa o GeoGebra, né? Tenta usar o GeoGebra para fazer isso aqui, né? Por exemplo, aqui a primeira. Vamos fazer a primeira no GeoGebra. Vocês vão pegar lá, vão abrir o GeoGebra, né? Deixa eu apagar esse negócio todo. Aí você vai chegar lá no GeoGebra e vai colocar x ao quadrado. X circunflexo ao quadrado. Né? Pronto, ele vai te desenhar esse gráfico aí. E a próxima é raiz de x. Aí aqui embaixo tem as expressões. Né? Clica lá, depois x. Pronto. Aí você está vendo aqui ó, que nitidamente a região compreendida entre raiz de x e x ao quadrado é isso aqui. Ó, tá vendo? É esse trechinho aqui. Que vai dizer... Para que você tem que saber isso? Você tem que saber isso, né? No gráfico você já vai ver aqui os pontos de interseção, tá vendo? Um ponto 0, 0 e outro ponto é o 1, 1. O que a gente precisa é do zero, o que a gente precisa é dos pontos no x, né? Por enquanto, né? 0 até 1. Então a integral vai ser de 0 até 1. Né? Isso aí já é certo. A integral vai ser de 0 até 1. Agora a integral do quê? Aí vocês vão ter que fazer essa conta aí, é dessa região aqui, ó. É aquilo que eu falei, a integral da função que está por cima menos a função que está por baixo, né? Tentem fazer, né? Façam esses gráficos no GeoGebra com calma, né? E o que vocês precisam fazer também é a interseção, né? Você vai fazer a interseção lá de... não quer usar o GeoGebra? Para a letra A, você tem que fazer a interseção de x ao quadrado com raiz de x. Você vai igualar uma a outra, né? Aí daí vai sair o x igual a zero, né? Se o x for zero, dá zero igual a zero, né? E o outro caso, se o x for igual a 1, né? Raiz de 1 é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, tá aí a interseção das duas, né? Então, vai ser uma integral de 0 até 1 de alguma coisa aqui dx, né? Isso aqui vocês vão fazer aí para casa. Aí tentem chegar aqui num terço, né? É um pouco trabalhoso, assim, de início vocês talvez achem complicado, mas o que vocês vão ter que fazer? Achar as interseções entre as curvas, é a primeira coisa, né? E o ideal é fazer um esboço gráfico, né? Usando o GeoGebra mesmo, tá?